Bom dia, pessoal. Tudo bem? A proposta do dia de hoje é falarmos sobre potenciação, na verdade, resolvermos exercício sobre potenciação. Mas antes de começar, a gente precisa relembrar umas propriedades que vão ser importantíssimas para a resolução dos problemas. A primeira delas é essa daqui, ó, o produto de potências de mesma base. Toda vez que eu multiplicar potências de mesma base, eu posso repetir a base e somar os expoentes. Essa é uma forma de fazer aplicar essa propriedade. Exemplo, 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 3. Isso é 3 elevado a 2 mais 3, que é 3 elevado a 5. Então, eu posso reescrever esse produto com uma potência só. Tá? Depois, se eu quiser, eu posso calcular essa potência, se houver necessidade. Bom, a divisão de potência mesma base. Se no produto eu somo, na divisão eu vou subtrair. Então, eu vou ter aqui, deixa eu só apagar isso aqui. Eu vou ter aqui, por exemplo, 5 elevado a 10 dividido por 5 elevado a 9. Então, isso vai ser 5 elevado a 10 menos 9, que é igual a 5 elevado a 1, tá? Tomar muito cuidado, e esse aqui eu vou fazer mais um exemplo aqui, ó. Vou passar um risco aqui. Se fosse 5 elevado a 10 dividido por 5 elevado a menos 9. Então, seria 5 elevado o primeiro expoente menos o segundo. E aí, ó, eu tenho que tomar cuidado, porque é menos 1 menos 9, tá? Então, isso vai fazer com que eu tenha o oposto de menos 9, que é mais 9. Então, eu chego a 5 elevado a 10 mais 9, que é igual a 5 elevado a 19. Então, toda vez que eu tiver divisão, eu vou trabalhar com o oposto do expoente do denominador aqui, por exemplo. Ok? Bom, isso aqui é uma potência de potência, eu vou simplesmente multiplicar os expoentes, então, um 3 elevado a 2 elevado a 3, ou o cubo do quadrado de 3, isso é igual a 3 elevado a 2 vezes 3, que é igual a 3 elevado a 6. Só não confundam, tá? Com isso daqui, ó, sem parênteses. Porque nesse caso aqui, quem está sendo elevado ao cubo é todo mundo. Nesse caso aqui é só o 2. Então, vou calcular isso aqui, porque esse daqui você já sabe que é 3 elevado a 6. Seria 3 elevado a 2 ao cubo. Então, é 2 vezes 2 vezes 2, que seria 3 elevado a 8. Ok? 3 elevado a 8 é diferente de 3 elevado a 6. Então, ter ou não parênteses faz diferença nas potências de potências. Bom, aqui eu tenho a potência de um quociente. Então, simplesmente eu vou elevar o numerador e o denominador separadamente. Então, uma estratégia aqui é 3 meios elevado ao quadrado. Isso é igual a 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que é igual a 9 quartos. Tá? Também pode acontecer de eu ter isso aqui, ó, 1 elevado à quinta potência dividido por 2 elevado à quinta potência. E por algum motivo eu quiser transformar isso nisso daqui, ó. O processo, tá? De equivalência aqui, ele vale nos dois sentidos. Eu tenho uma potência de um quociente e transformo num quociente de potências, mas eu posso fazer o caminho contrário, tá? Igual eu fiz aqui. Por último aqui, eu tenho a potência de um produto, é como se eu fizesse uma distributiva aqui. Então, aqui eu vou ter, por exemplo, 3 vezes 2 ao quadrado, isso é igual a 3 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, tá? Não quer dizer que isso seja mais fácil do que multiplicar aqui e resolver a potência, mas é uma estratégia. Bom, eu posso ter também 4 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. E posso transformar isso num 4 vezes 5 elevado a 2. Ok? Que é um 20 elevado a 2. Então, vou ter o mesmo resultado aqui. Bom, e se eu tiver, nesse caso, 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1 elevado a 2. Isso vai ser 2. Aí, ó, esse expoente aqui, ele tem a distributiva, mas ele sai multiplicando quem está aqui. Então, seria 2 vezes 2, 4 vezes 3 elevado a 2. Se você tiver dúvida em relação a isso, você pode fazer as contas. Ó. 2 ao quadrado é 4, vezes 3, 12. 12 ao quadrado, 144. Aqui vai dar 16 vezes 9, que também vai dar 144. Ok? Bom, revisado essas propriedades, a gente pode partir para os exercícios. Então, a proposta do dia seria vocês fazerem esses exercícios aqui, ó, 27, 28, 29 e 30, da página 15 a 19 do seu livro, mais o exercício 1 que está na página 20, mais o exercício 9 que está na página 33. Se você não tiver com o livro aí, você pode ir dando pause em cada um dos exercícios que eu estou fazendo, e aí, depois que terminar de fazer o exercício, assista a resolução assista ao vídeo para ver a resolução e conferir sua resposta. Bora lá? Bom,
Para quem já fez, esse é um problema que envolve potências de base 10. Então, vou pegar cada um desses números que não estão em potência de 10 e vou transformá-lo em potência de 10. Por exemplo, o 100, ó, o 100 é igual a 10 ao quadrado. Lembra que a quantidade zero é a quantidade expoente. Esse 0,0001 equivale a 10 elevado a menos 4, tá? Porque são 4 casas decimais, ok? Os outros já estão em forma de potência. Então, o que que eu fiz aqui, pessoal? Ó, aqui, no caso do 100, eu troquei por 10 elevado ao quadrado, por isso que eu coloquei de cor diferente. Aqui eu já apliquei a propriedade que a gente acabou de ver, potência de potência que multiplica os expoentes, tá? E aqui eu transformei o 0,0001 em 10 elevado a menos 4, tá? Bom, agora eu vou aplicar as propriedades aqui, ó, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, e aqui eu mantive aqui por enquanto. Isso daqui é um produto de potência de mesma base, tanto no numerador quanto no denominador. Então, eu vou somar os expoentes. Nesse caso, ficou 6 mais 8 no numerador, e no denominador, menos 4 mais 9. 6 mais 8, 14, menos 4 mais 9, 5. E aí eu termino essa resolução com uma divisão, ou um quociente, né, de potências de mesma base. A regra é, eu posso conservar a base, já que ela é a mesma, e subtrair os expoentes, ou seja, 14 menos 5, que é igual a 10 elevado a 9. Ele está pedindo para escrever como uma única potência de base 10, então não preciso resolver isso. Se eu quisesse transformar isso num número inteiro, eu ia colocar 9 zeros. Ok? Bom, questão 28. Espero que já tenham tentado fazer. A figura a seguir ilustra a área destinada a um show de uma cidade X. Os especialistas estimam que, em cada metro quadrado, para um grande agrupamento em eventos públicos, existem 3 pessoas. Então, 3 pessoas para cada metro quadrado. Calculando a notação científica, o número de pessoas presentes na área ilustrada, sabendo que o terreno mede 60 metros quadrados. Bom, se 1 metro quadrado tem 3 pessoas, 60 mil metros quadrados vai ter 60 mil vezes 3 pessoas. Então, bastaria multiplicar 60 mil vezes 3, isso é igual a 180 mil, e aí ele pede essa resposta em notação científica. Bom, a gente sabe que a notação científica ela tem uma característica, ele é um número vezes uma potência de 10. Esse número aqui, ele está entre 1 e 10, podendo ser 1, mas não podendo ser 10, e esse número aqui, ele pertence ao conjunto dos números inteiros, ok? Bom, então é isso que eu vou fazer. Eu preciso fazer a leitura aqui, eu estou fazendo a leitura de 180 mil. 180 mil não está entre 1 e 10. Então, o que que eu vou fazer? A minha estratégia. Eu sei que tem uma vírgula aqui, e eu vou ter que deslocar essa vírgula para a esquerda até que o número, que a leitura dele seja compreendida entre 1 e 10. Então, por exemplo, se eu colocar a vírgula aqui, a leitura dele é 18. 18 não está entre 1 e 10. Então, eu vou posicionar a vírgula aqui e vou escrever o meu número como 1,8 vezes 10 elevado a. Eu vou colocar um expoente aqui inteiro positivo, tá? Qual que vai ser ele? É só contar a quantidade de algarismos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a resposta seria sim, tá? Eu já tenho ela escrita aqui. Bom, professor, mas eu não faço assim não, eu faço com deslocamento da vírgula, não tem problema. A vírgula está aqui, eu vou deslocar uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas. Por isso que virou 1,8 vezes 10 elevado a 5 pessoas. Ok? Questão 29. O valor das somas a seguir representar a resposta em notação científica. Então, tenho que resolver isso e ainda tenho que escrever em notação científica. Bom, para resolver isso aqui, eu tenho um problema, que as potências são diferentes, tá? E aí, quando eu trabalho com notação científica, eu não posso fazer adições ou subtrações com expoentes diferentes das potências de 10 aqui, tá? Porque é como se eu estivesse somando, por exemplo, 100 com 2 e colocasse assim o somatório, ó, tá? 0,03. Estaria errado. Por quê? Porque eu tenho ordem de grandeza. Então, as potências me dão essa ordem de grandeza. Então, eu só vou poder somar se as potências forem iguais. Então, ou eu pego o expoente 8 e faço ele virar 9, ou eu pego o 9 e faço virar 8, tá? Eu vou optar por fazer o 9 virar 8. Então, o 2 vezes 10 elevado a 8 eu vou copiar do mesmo jeito. E aí, aqui, ó, quando é que reduz uma casa para 8, eu estou subtraindo 1, tá? A vírgula aqui vai deslocar para a direita uma casa. É uma questão de compensação. Quando eu troco 10 elevado a 9 por 10 elevado a 8, o meu número caiu 10 vezes. Então, para compensar, aqui aumenta 10 vezes. Tá? Então, esse menos 1 aqui, cada expoente aqui é 10 vezes, tá? Então, se eu precisasse reduzir 2 unidades aqui, seria
10 ao quadrado. Aí aqui eu aumentar por 10 ao quadrado, que é 100. Beleza? Feito isso daqui, a gente pode fazer o somatório aqui, pensando na seguinte ideia, tá? Como algumas pessoas ainda não viram fatoração, fator como evidência, eu vou usar uma estratégia que é o contrário à questão distributiva. Quando eu multiplico 2 vezes 3 mais 5, vou nem colocar 3 mais 5, vou colocar x mais y. Eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar o 2 e multiplicar por x, ficar 2x, e posso pegar o 2 e multiplicar por y, ficar 2y. Isso chama-se propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Não bonito, hein? Bom, o que eu vou fazer agora é o processo inverso. Eu vou perceber que eu tenho um termo que é comum nos dois, vou deixá-lo sozinho aqui e ele vai multiplicar o restante. Como se eu tirasse ele daqui e o que sobra eu coloco dentro do parênteses. Estou falando assim de forma meio grosseira, porque vocês não viram ainda a fatoração. Ok? Então, o que eu percebo aqui que é comum? O 10 elevado a 8. Então, o 10 elevado a 8 será meu fator como evidência. O que vai sobrar é o que está aqui, ó, 2 mais 4. Ok? Então, por isso ficou 2 mais 4 e o 10 elevado a 8 como fator comum evidência. Aqui eu coloquei o fator como evidência antes, mas a multiplicação ela tem uma propriedade chamada comutativa. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, colocar o 10 elevado a 8 à esquerda ou à direita não faz diferença, já que eu tenho uma multiplicação aqui. Para finalizar, eu somo 2 mais 4. Bom, como eu quero em notação científica, eu ainda tenho que analisar esse número aqui. Ele está representado entre 1 e 10? Está. Então, fechou. Acabou a questão. Tá? A mesma coisa vai acontecer com essa daqui. Eu optei por trabalhar com o expoente 9. Então, aqui, ó. Aqui eu aumentei o expoente. Aqui eu diminuo o número. Então, a vírgula desloca uma casa para a esquerda, virou 0,23. Aqui eu vou diminuir o expoente. Aqui eu vou aumentar. Então, o que vai acontecer? A vírgula vai uma casa para a direita e o expoente vira 9. Feito isso daqui, os dois têm expoentes iguais. Eu vou conservar, né? Vou repetir o 10 elevado a 9 e vou somar aqui, ó, o 0,23 mais 1,2. Totalizando 1,43 vezes 10 elevado a 9. Pessoal, por que você escolheu 10? Por que você não escolheu 8? Por que não escolheu... por que você escolheu 9 expoentes, não escolheu 8 ou 10? Porque pela, digamos, a experiência, a gente já vai percebendo qual que é o expoente mais vantajoso para a gente. O que seria um expoente vantajoso? O que já me der resposta na notação científica. Se eu tivesse colocado 8 ou 10, eu teria que transformar de qualquer jeito para 9. Vocês vão ver isso na letra C. Na letra C eu não fiz direto, não. Tá? Então, olha só. Aqui o expoente é 20, aqui o expoente é 16, aqui o expoente é 18. Então, eu peguei um valor que é 17. Tá? Isso, fiz todo mundo ir para 17, expoente 17. Então, aqui está reduzindo 3 unidades. Então, aqui vai aumentar 3 unidades o número, ou seja, a vírgula vai deslocar 3 casas para a direita, vai ser 2,3. Aqui está aumentando de 16 para 17 uma casa, então aqui vai reduzir. A vírgula vem para a esquerda, 0,23. Aqui está diminuindo uma unidade, porque de 18 para 17 diminui uma. Aqui vai aumentar uma, então a vírgula vem para a direita, vira 2. Ok? Espero que vocês tenham entendido essa questão de compensação. Se você diminuir aqui, se aumenta ali, tá? Bom, como todo mundo é 10 elevado a 7, esse 10 elevado a 7 é como chamado meu fator como evidência, que está errado, é 17. E aí, aqui eu vou somar 2,3 mais 0,3 menos 2. Fiz aqui. Feito isso, eu vou achar 0,53 vezes 10 elevado a 17. Isso daqui não é anotação científica, tá vendo? A minha escolha de colocar o expoente de 17 não foi uma escolha boa, porque já a minha resposta já não foi 17. Eu poderia ter colocado outra base, que seria 16. Por que 16? Porque aqui eu vou ter que passar a vírgula uma casa para cá, para virar 5,3. Ou seja, eu estou aumentando esse número. Consequentemente, eu vou ter que diminuir o expoente, uma unidade. Fico com 5,3 vezes 10 elevado a 16. Exercícios envolvendo notação científica, eles são comuns em matemática, mas muito mais comum em física, tá? Vocês devem estudar isso uma hora ou outra. Bom, prosseguindo aqui, as informações seguintes estão expressas em nanômetros. Utiliza notação científica e represente em metros, tá? Aí você vai, professor, mas o que é nanômetros? Então, você precisa saber que um nanômetro, ele equivale a 10 elevado a menos 9 metros, tá? Vocês já devem ter ouvido falar em ciência, tá? Para quem assistiu Os Vingadores aí, ou o uniforme lá, não uniforme, a armadura lá do Tony Stark, lá do Homem de Ferro lá, né? Usa nanotecnologia, então nano é na grandeza de 10 elevado a menos 9, ok? Então, é para representar essas unidades em metros. Então, vou precisar dessa informação aqui, tá? Que o nanômetro
É nanômetro que fala, tá? Eu tinha falado errado. É igual a 10 elevado a menos 9 metros. Então, vamos lá. Uma folha de papel A4 tem cerca de 100 nanômetros, ou nanômetros de espessura, tá? Então, eu vou ficar 100 vezes um nanômetro. Então, aqui, ó, esse nanômetro eu vou trocar por isso daqui, que é o 10 elevado a menos 9, e aí é só trabalhar com propriedade de potência. 100 é igual a 10 elevado a 2, eu tenho um produto de potências de mesma base, conserva a base e somos expoentes. 2 menos 9, isso vai dar menos 7 metros. E assim farei com todos, tá? Aqui, 90.000 nanômetros, então vai ficar 90.000 vezes 10 elevado a menos 9. Lembrando sempre que isso que eu estou trocando para metros, tá? Aí aqui, 90.000 é 9 vezes 10 elevado a 4, tá? E aqui eu vou poder efetuar esse produto aqui das potências, conservando a base e somando os expoentes. Vou chegar a 10 elevado a menos 5, que aqui tem um erro, tá? Porque aqui está em notação científica, tem esse 9 aqui, ó, faltou esse 9 aqui, ó, tá? Aqui eu vou colocar 1, tá? Porque não tinha expoente, não tem problema. Não tinha um fator aqui na frente, não tem problema. Letra C, opa, abri esse antes aqui. Então, agora é 0,3 nanômetros, então eu vou ter 0,3 vezes 10 elevado a menos 9, 0,3 é 3 vezes 10 elevado a menos 1, vou multiplicar só as potências de 10, eu vou ter 3 vezes 10 elevado a menos 1, menos 9, porque eu somos expoentes, aí você pode estar falando, professor, mas aqui está uma subtração. Não, eu estou escrevendo assim, ó, o primeiro expoente mais o segundo, e isso equivale a isso, ó, ok? Que equivale a isso. Então, não confunda a questão dos valores. Aqui, de novo, faltou o 3 aqui, tá? É bom, na canetinha me salva nesses momentos. Bom, aqui vai ser 14 vezes 10 elevado a menos 9. O menos 9 porque está tudo em nanômetros. Aqui, o 14 é 1,4 vezes 10 elevado a 1. Observe que eu já transformei em notação científica, porque é só efetuar aqui o produto das bases. Mentira, das potências de 10. Conserva a base, somos expoentes. Eu vou ter, de novo, aqui 1,4 vezes 10 elevado a menos 8. Ok? Bom, essa aqui é uma questão da Olimpíada Canguru. Eu tenho que se 9 elevado a n, mais 9 elevado a n, mais 9 elevado a n é igual a 3 elevado a 2011, qual é o valor de n? Isso aqui, pessoal, a gente chama de equação exponencial. A ideia de uma equação exponencial é a seguinte. Se eu tenho dois números que são iguais, por exemplo, 2 é igual a 2, tá? Não vou usar letras, não. Se eu escrever aqui x e aqui y, eu vou poder afirmar que x é igual a y. Ou seja, se as bases são iguais, os expoentes obrigatoriamente têm que ser iguais, já que eu tenho uma igualdade aqui. Então, se eu igualar as bases, eu vou poder afirmar que os expoentes são iguais. Então, minha proposta, se eu tenho x mais x mais x, isso é 3x, não é? Então, 9 elevado a n mais 9 elevado a n mais 9 elevado a n é 3 vezes 9 elevado a n. Ok? Bom, o 9 elevado a n é 3 ao quadrado, então eu posso trocar aqui o 9 por 3 elevado ao quadrado. Não esqueçam de colocar parênteses, que a gente viu que já faz diferença. Bom, aí aqui eu tenho uma propriedade de potência de potência, eu vou multiplicar os expoentes. Então aqui eu tenho 3 elevado a 2n, multipliquei, aqui eu coloquei 1 aqui, para a gente aplicar a propriedade de novo. Produto de potência mesma base. Conserva a base, somos expoentes. Ficou 2n mais 1. Bom, a partir do momento que as minhas bases são iguais, os meus expoentes também têm que ser. Então, eu caio numa equação do primeiro grau. 2n mais 1 é igual a 2011. Passo 1 para lá, ele fica negativo, subtrai. 2010 dividido por 2 dá 1005. Ok? Você pode falar, professor, não teria pensado nisso. Não teria pensado até hoje. Tá? Agora, já é uma estratégia que, quando você se deparar com esse tipo de questão, que você possa ter esse tipo de raciocínio. Tá? Bom, se eu não me engano, a última questão aqui é simplesmente aplicação de propriedade de potência. Aqui estão todas multiplicando, eu tenho sempre a mesma base, então eu vou conservar a base e somar os expoentes. O que vai acontecer, o que eu coloquei parênteses aqui, apesar de não precisar, já que são adições, só para deixar claro aqui, ó, o primeiro expoente mais o segundo mais o terceiro. Eu vou somar termos algébricos com termos algébricos, ou seja, x com mais 3x com mais 5x, isso dá 9x. E termos numéricos com termo numérico, menos 1 com menos 4, que dá menos 5. Então, eu passo a ter 2 elevado a 9x menos 5. Tá? Aqui, ao invés de somar, eu vou subtrair. E aí eu fiz questão de, no primeiro, não há necessidade de colocar parênteses, mas se quiser, tudo bem. Agora, é imprescindível que eu coloque parênteses aqui. E aí, tomar cuidado, que esse sinal aqui, ó, ele indica o quê? O oposto de.
Opa, o oposto de. Então, o que ele faz? Ele troca o sinal de todo mundo que está dentro do parênteses. Como eu não tenho como efetuar essa operação aqui dentro, eu vou eliminar o parênteses trocando o sinal de todo mundo. Então, eu passaria a ter 3x mais y do jeito que estava aqui, e aqui, ó, o oposto de menos 4x é mais 4x. O oposto de mais 2y é menos 2y. Eu vou somar os termos semelhantes, 3x com 4x dá 7x, e y com menos 2y dá menos y, 7x menos y, tá? Então, y menos 2y menos y, não sei se eu falei errado. Aqui é uma propriedade potência de potência, só que eu vou ter que colocar parênteses aqui, porque esse expoente vai multiplicar todo o expoente que está aqui fora. Então, fica assim, esse 2. E aí, eu vou simplesmente fazer uma propriedade distributiva. 2 vezes menos x e 2 vezes menos 2 vezes 4. 2 vezes menos x menos 2x, 2 vezes 4, 8. Ok? Espero que tenham conseguido fazer todos os exercícios. Caso tenha alguma dúvida, estou à disposição para tirar as eventuais dúvidas, ok? Bom, que o dia comece com energia positiva e não permita que nada roube sua alegria. Um bom dia para vocês, muito obrigado, pessoal, e até a nossa próxima aula, ok? Tchau, tchau.